Você já se sentiu como se o mundo estivesse te testando o tempo todo? Como se cada crítica, cada olhar torto, cada comentário maldoso fosse uma faca te atingindo? Sabe aquela sensação de que tudo te irrita, de que as pessoas parecem jogar sua energia como vampiros emocionais? Pois é, se você está cansado de se afetar por tudo e quer aprender a ignorar o que não importa, a manter a calma mesmo no caos, então este vídeo é para você. Aqui você vai descobrir como o estoicismo, uma filosofia de 2000 anos, pode te transformar em uma verdadeira fortaleza mental. Nada te afeta, nada te derruba. O mundo grita e você ignora. Mas antes de continuar, me responde nos comentários. Qual foi a última vez que algo pequeno acabou com seu dia? Vamos conversar sobre isso aqui embaixo. Hoje em dia parece que estamos o tempo todo à beira de um colapso emocional. É como se qualquer comentário bobo, uma opinião diferente ou até mesmo um imprevisto no dia fossem motivos suficientes para nos tirar do sério. E sabe por quê? Porque vivemos em um mundo saturado de estímulos. A cada segundo, somos bombardeados por notificações, cobranças, comparações e críticas, muitas vezes disfarçadas de conselhos. A verdade é que nunca estivemos tão expostos e tão vulneráveis. Tudo nos afeta, tudo parece pessoal. Mas será mesmo que o problema está lá fora? Ou será que está na forma como a gente reage? Talvez você se reconheça nisso. Acorda, pega o celular, vê uma notícia ruim, um comentário ácido, alguém exibindo uma vida perfeita nas redes sociais. E antes mesmo do café, já está com o humor arruinado. Isso virou rotina, não virou? E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a gente permite que o mundo controle nosso estado emocional, a gente entrega o poder nas mãos dos outros. O que os outros dizem, pensam ou fazem passa a definir como você se sente. E se você parar para pensar, isso é abrir mão da sua liberdade mais básica, a liberdade de reagir como você quiser. E não, isso não é exagero. Existe um termo para isso que talvez você já tenha ouvido: hipersensibilidade. Estamos vivendo uma era em que tudo precisa ser debatido, tudo precisa de validação e qualquer discordância é vista como ofensa pessoal. O problema é que esse comportamento nos enfraquece por dentro. A cada vez que você se abala com algo externo, está enfraquecendo sua fortaleza interior. Aquela parte de você que deveria ser inabalável, firme, sólida. Mas calma, isso não é culpa sua. A sociedade moderna praticamente nos treinou para sermos assim, reativos, impulsivos, sempre à flor da pele, que não ajuda o fato de vivermos em um sistema que alimenta essa fragilidade. A mídia quer sua atenção, e nada prende mais do que o escândalo, o drama e a polêmica. As redes sociais querem sua validação constante, então te ensinam a se importar com o que os outros pensam. E as pessoas ao seu redor muitas vezes projetam suas frustrações em você, querendo te arrastar para baixo. O resultado? Um exército de pessoas esgotadas emocionalmente, tentando parecer fortes por fora, mas desmoronando por dentro. É por isso que esse vídeo existe. Não para te julgar, mas para te oferecer uma saída. Um caminho que vem sendo trilhado há mais de 2000 anos por homens e mulheres que, mesmo em meio a guerras, perdas e injustiças, aprenderam a manter a paz interior. O nome desse caminho? Estoicismo. E não é só uma filosofia antiga guardada em livros empoeirados. É uma forma de viver, um modo de pensar, uma armadura invisível que você pode vestir todos os dias para enfrentar esse mundo caótico, sem se deixar afetar. O estoicismo te ensina que o que importa não é o que acontece com você, mas como você escolhe reagir. E essa escolha, por mais simples que pareça, é revolucionária, porque enquanto todo mundo está gritando, reclamando e se ofendendo por qualquer coisa, você vai aprender a respirar fundo, olhar de fora e seguir firme, sem perder sua essência. Porque no fim das contas, o mundo vai continuar te testando, mas a sua missão é aprender a ignorar. E o primeiro passo para isso é entender como funciona essa filosofia que transformou imperadores, escravos e guerreiros em verdadeiras fortalezas humanas. Vamos direto ao ponto. O que é, afinal, esse tal de estoicismo? Muita gente ouve essa palavra
e já imagina um monte de frases difíceis, filósofos barbudos, ou gente fria e distante que não sente nada. Mas a verdade é o oposto. O estoicismo é, na essência, uma filosofia de vida, uma forma prática e objetiva de lidar com a realidade, do jeito que ela é, sem floreios, sem drama, sem vitimismo. Os estoicos acreditavam que a felicidade não depende do que acontece com você, mas da forma como você reage a isso. E é aí que mora o segredo da liberdade emocional. Não é sobre apagar sentimentos, é sobre não ser escravo deles. Essa filosofia surgiu na Grécia Antiga, mas floresceu mesmo em Roma. E nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio foram os grandes pilares do pensamento estoico. Cada um deles viveu realidades totalmente diferentes, mas usaram o estoicismo para manter a mente no lugar. Sêneca era um senador cercado de intrigas políticas e ameaças constantes. Epicteto foi escravizado, perdeu tudo, mas jamais abriu mão da sua paz interior. Marco Aurélio, o imperador do maior império da época, carregava o peso do mundo nas costas e, ainda assim, escrevia em seu diário todas as noites, relembrando a si mesmo da importância da virtude, da disciplina e da humildade. Mas que isso ainda faz sentido hoje, tantos séculos depois, porque apesar da tecnologia, dos avanços e do conforto moderno, os desafios continuam os mesmos. Ainda temos que lidar com críticas, perdas, injustiças, pessoas difíceis, doenças, imprevistos. A diferença é que hoje somos muito mais frágeis diante disso tudo. O estoicismo é uma ferramenta que nos lembra que você pode não controlar o que acontece, mas sempre pode controlar o que você faz com aquilo. E isso, em tempos de tanta instabilidade, é quase como ter superpoderes. O estoicismo parte de um princípio simples: viva de acordo com a natureza racional. Em outras palavras, use a razão para tomar decisões, e não os impulsos. A maioria das nossas dores emocionais vem do exagero, da dramatização, da resistência à realidade. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro. Isso significa viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Se você consegue manter esses 4 pilares firmes, você é invencível por dentro. Não importa se o mundo desaba lá fora. Sua paz interna não depende de fatores externos. Ela nasce da sua postura diante da vida. E olha que interessante. Os estoicos não negavam os sentimentos. Eles sentiam medo, tristeza, raiva. A diferença é que eles não se deixavam dominar por essas emoções. Eles observavam, respiravam e escolhiam o melhor caminho com base na razão. Isso é inteligência emocional pura, muito antes desse termo virar moda. Então, quando você escuta que nada te afeta, não quer dizer que você virou uma pedra. Quer dizer que você se tornou dono de si mesmo, que você parou de reagir como marionete e passou a agir como protagonista. O estoicismo é relevante hoje porque ele entrega o que as pessoas mais procuram: estabilidade emocional. E diferente de muita autoajuda rasa por aí, ele não vende promessas milagrosas. Ele te convida a treinar sua mente, a questionar seus pensamentos, a separar o que você pode controlar do que não pode. E isso, meu amigo, muda tudo, porque você para de desperdiçar energia com o que está fora do seu alcance e começa a focar no que realmente importa: você mesmo. Vamos falar de uma coisa que incomoda quase todo mundo: críticas. Quem nunca ficou dias remoendo um comentário maldoso, uma alfinetada disfarçada de conselho, ou até aquela brincadeira que ficou entalada? O ser humano tem uma tendência quase automática de querer agradar. A gente quer ser aceito, elogiado, reconhecido, mas junto com esse desejo vem um preço: a nossa vulnerabilidade diante da opinião alheia. E se tem uma coisa que os estoicos dominavam como poucos, era a arte de lidar com críticas. Eles entendiam que a crítica por si só não tem poder nenhum. O que dá poder a ela é a sua reação. Epicteto dizia algo simples, mas poderoso: não é o que acontece com você que te fere, mas como você interpreta o que acontece. Isso inclui palavras. Quando alguém te critica,
O impacto real não está no que foi dito, mas no que você faz com aquilo. Você pode absorver, se magoar, reagir com raiva, ou pode observar, analisar e escolher não se afetar. Parece impossível? Só parece, porque com treino isso vira hábito. E é exatamente isso que os estoicos faziam. Treinavam a mente todos os dias para filtrar o que vinha de fora. Eles sabiam que não podiam controlar o que os outros diziam, mas podiam controlar o que deixavam entrar. Sêneca, por exemplo, escrevia cartas a si mesmo onde refletia sobre as críticas que recebia no Senado romano. Em vez de se defender ou atacar de volta, ele se perguntava: essa crítica tem fundamento? Posso aprender algo com isso? Ou é só ruído? Se fazia sentido, ele usava para melhorar. Se era só veneno, ele descartava. Isso é maturidade emocional, em altíssimo nível. E o mais interessante é que essa prática não exige nenhuma fórmula mágica. Só exige decisão. Decisão de não permitir que o julgamento dos outros defina quem você é. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de fazer algo com medo do que iam pensar? Quantas ideias você engavetou por receio de parecer ridículo? Quantas vezes você mudou seu comportamento só para agradar alguém e se sentiu mal depois? Isso acontece porque estamos condicionados a buscar aprovação externa. Mas os estoicos faziam um movimento contrário. Eles buscavam aprovação interna. A pergunta deles era: eu estou sendo fiel aos meus princípios? Porque se a resposta fosse sim, o resto era barulho. E é isso que você precisa entender. Críticas vão continuar existindo. Sempre vai ter alguém para te julgar, para te diminuir, para apontar defeitos. A questão é, você vai continuar se curvando a isso? Ou vai começar a blindar sua mente? O estoicismo te ensina a criar um filtro mental, onde só entra o que constrói. O resto, você observa e deixa passar, sem se abalar, sem perder a paz. E esse treino não acontece da noite para o dia. É uma escolha diária, como escovar os dentes. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até o ponto em que as palavras dos outros batem e escorrem sem penetrar. Os estoicos não ignoravam o mundo. Eles apenas escolhiam onde colocar o foco. E a opinião de quem não vive sua vida, de quem não conhece sua jornada, de quem não constrói nada com você, não merece espaço dentro da sua mente. Porque no fim das contas não é sobre o que dizem. É sobre como você reage. E quando você domina isso, ninguém mais tem o poder de te ferir. Problemas acontecem. Imprevistos surgem quando a gente menos espera. Você acorda num dia comum e do nada o carro não pega. O chefe cobra algo que nem era sua responsabilidade. Ou alguém que você confiava te decepciona. E o que a maioria faz? Se desespera, reclama, entra em espiral de estresse. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de encarar esses momentos com clareza, serenidade e equilíbrio, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. E entender isso muda completamente o jogo. A dicotomia do controle é um conceito simples, mas extremamente poderoso. Existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Parece óbvio, né? Mas a maioria das pessoas vive ignorando essa distinção. Elas gastam energia com o trânsito, com o tempo que mudou, com o comportamento dos outros, com erros do passado, com o futuro que ainda nem chegou. O estoicismo convida você a focar exclusivamente no que está nas suas mãos. Seu esforço, suas escolhas, sua atitude. O resto, aceitação. Não passividade, mas sabedoria em não lutar contra o incontrolável. Marco Aurélio, enquanto liderava o Império Romano em meio a guerras e traições, escrevia no seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso não é só bonito, é funcional. Porque quando você aprende a separar o que depende de você do que não depende, você para de desperdiçar energia. E energia é tudo. É o que te dá clareza para pensar, força para agir e paz para descansar. Os problemas continuam existindo, mas o impacto deles sobre você diminui drasticamente. Vamos imaginar uma situação.
Você se preparou para uma apresentação no trabalho, mas o equipamento falhou e metade do que você ia mostrar deu errado. A maioria se desespera, se culpa, fica ruminando aquilo por dias. Um estoico respira fundo, avalia o que estava sob seu controle, a preparação, o esforço, a presença, e solta o que não estava, o equipamento, o tempo, a reação dos outros. Ele aprende com a situação, ajusta o que for possível e segue. Sem drama, sem vitimismo, apenas ação consciente. Porque perder tempo lamentando o que não pode ser mudado é escolher sofrer 2 vezes. Essa postura não te transforma em uma pessoa fria. Pelo contrário, ela te transforma em alguém estável. E isso é raro num mundo onde todo mundo reage impulsivamente. Quando você começa a viver a partir da dicotomia do controle, você sente menos ansiedade, porque não fica mais tentando controlar o incontrolável. Você sente menos frustração, porque para de criar expectativas irreais. E principalmente, você sente mais poder, o verdadeiro poder, aquele que vem de dentro. Porque agora você sabe, o caos pode acontecer lá fora, mas a resposta sempre será sua. Essa mudança de mentalidade exige treino, é claro, mas é um treino acessível, que qualquer pessoa pode começar agora mesmo. O primeiro passo é observar. Diante de qualquer situação, pare e pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja. Se for não, aceite e siga em frente. Isso parece simples, mas quando vira hábito é transformador. Porque você deixa de ser refém dos problemas e passa a ser o mestre das soluções. E aí, quando os imprevistos vierem, e eles virão, você vai estar preparado, firme, calmo, pronto. Agora vamos encarar um dos maiores desafios da vida real. Pessoas tóxicas. Sabe aquelas que vivem reclamando, manipulando, criticando, tentando te puxar para baixo. Aquelas que sugam sua energia, distorcem suas palavras e fazem você duvidar até de si mesmo. Pois é, elas estão por toda parte, às vezes até bem perto, dentro da própria família, no trabalho, no círculo social. E a pergunta é: como manter a paz interior quando você está cercado por esse tipo de energia? A resposta vem mais uma vez dos estoicos, criando uma fortaleza mental, blindando o seu emocional. Os estoicos sabiam que o mundo estava cheio de pessoas desequilibradas. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadoras por si mesmas, mas pelas ideias que temos sobre elas. Isso significa que você não sofre pela presença da pessoa tóxica em si, mas por como você reage a ela. É o julgamento, a raiva, a expectativa, o apego, tudo isso alimenta o sofrimento. E quando você corta esse ciclo, quando você escolhe não se contaminar, não se rebaixar ao mesmo nível, você começa a assumir o controle da sua saúde emocional. Você não muda o outro, mas pode mudar a si mesmo. E aqui vai uma chave importante. Não reagir não significa aceitar tudo calado. Significa responder com consciência. Significa escolher não dar poder ao outro. Porque quanto mais você reage no impulso, mais você se afasta de quem você realmente é. E é isso que as pessoas tóxicas fazem com a gente. Nos tiram do centro. Nos fazem agir fora do nosso padrão. Nos drenam sem nem levantar a voz. O estoico, por outro lado, observa, respira e mantém a fortaleza interior intacta. Ele pode até ouvir o veneno, mas não o engole. Sêneca dizia que a maior vingança contra quem te ofende é não se parecer com ele. Em outras palavras, manter sua paz é a forma mais poderosa de se proteger. Você não precisa gritar, provar nada, nem vencer debates. Às vezes, tudo o que você precisa é se calar e seguir, com postura, com firmeza, com autocontrole. Isso não é fraqueza, é força refinada, é você decidindo que sua energia vale mais do que uma briga inútil. E sim, você pode estar pensando, mas eu convivo com essas pessoas todos os dias. Ok, então comece aos poucos, com pequenas atitudes, com limites invisíveis, mas firmes. O mais bonito disso tudo é que essa blindagem emocional não depende do outro mudar. Ela começa quando você para de se contaminar. Quando você escolhe não permitir que a negatividade de fora entre
e bagunce o seu mundo interno. E sabe o que acontece quando você começa a agir assim? As pessoas percebem. Elas podem até não gostar, mas respeitam. Porque energia firme, energia serena, impõe respeito sem precisar levantar a voz. E você vai sentir isso. Vai sentir mais leveza. Vai se surpreender com o quanto a sua paz começa a incomodar quem vive no caos. E se até aqui você está sentindo que esse conteúdo está te ajudando, aproveita agora para curtir o vídeo. Isso mostra que você está com a mente aberta para a mudança. E ainda ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão enfrentando as mesmas batalhas que você. Um simples clique pode ser o começo da sua blindagem interior. Agora me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você se sentiu desconfortável e quis desistir? Pode ter sido uma dor física, um desconforto emocional, uma situação difícil que te deu vontade de fugir. Todo mundo já passou por isso. Mas tem uma verdade que pouca gente aceita. Crescer dói. Evoluir machuca. Fortalecer a mente exige desconforto. E é por isso que chegou a hora de falar de uma mentalidade que andava lado a lado com o estoicismo, a filosofia espartana. Os espartanos eram conhecidos por sua dureza. Desde crianças eram treinados para suportar frio, fome, dor, humilhação e até perdas pessoais sem reclamar. Por quê? Porque eles sabiam que o mundo real não perdoa os fracos. Eles entendiam que, para sobreviver e vencer, era preciso ter uma mente mais forte que o corpo. E é exatamente esse espírito que o estoicismo absorveu. A dor faz parte da vida. O desconforto é inevitável, mas a forma como você lida com isso define quem você é. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que te acontece. Tece teu tapete com os fios que o destino coloca em tuas mãos. E o que ele quer dizer com isso? Que a dor pode ser usada como ferramenta de construção, que o desconforto pode virar aliada, que você pode olhar para uma situação difícil e pensar: isso vai me deixar mais forte. Os espartanos não. Só suportavam a dor. Eles a procuravam. Eles sabiam que a resistência forja o caráter, que você pode aplicar isso no seu dia a dia, mesmo sem viver em campos de batalha. Comece pequeno. Tome um banho frio de vez em quando. Acorde mais cedo do que gostaria. Enfrente uma conversa difícil que você vem evitando. Não é sobre sofrer por sofrer. É sobre aprender a encarar o desconforto sem desespero. É sobre ensinar para o seu cérebro que ele não vai te controlar, que você é quem manda. E quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que aquilo que parecia impossível, na verdade era só o seu limite mental gritando. A filosofia espartana não tem nada a ver com ser rude, bruto ou agressivo. Ela tem a ver com disciplina, com a escolha consciente de não fugir da dor. Porque fugir não resolve, só adia. E quanto mais você adia o desconforto, mais frágil você fica. Já percebeu como estamos criando uma geração que não aguenta frustração, que surta por qualquer coisa? Isso é falta de treino, falta de resistência emocional. E você pode ir na contramão disso. Você pode escolher endurecer por dentro, sem se tornar uma pessoa fria, mas sim uma pessoa firme. E olha, se até aqui você está se identificando com esse jeito de pensar, escreve aí nos comentários: filosofia espartana. Quero saber quem está realmente nessa vibe de se fortalecer de verdade. Isso mostra que você não é só espectador, mas parte do time que escolheu evoluir. Vamos criar uma comunidade de mente forte aqui nos comentários. Se tem uma palavra que assusta muita gente hoje em dia, é essa: disciplina. A maioria ainda associa disciplina a rigidez, sofrimento, privação. Mas os espartanos e os estoicos também enxergavam disciplina de outra forma. Para eles, a disciplina era liberdade. Isso mesmo, liberdade. Porque enquanto a maioria das pessoas vive presa aos próprios impulsos, às emoções do momento, aos desejos passageiros, quem tem disciplina vive acima disso. Vive no controle. Vive com propósito. Sabe por que a disciplina é tão poderosa? Porque ela te liberta do caos interno. Quando você tem constância,
Você não depende da motivação, do humor ou das circunstâncias para fazer o que precisa ser feito. Você simplesmente faz. E isso, num mundo dominado por distrações e gratificação instantânea, é um superpoder. A pessoa indisciplinada vive reagindo. A disciplinada vive decidindo. E a diferença entre reagir e decidir é justamente a distância entre quem vive perdido e quem vive com direção. Os espartanos acordavam antes do sol, treinavam mesmo com dor, com frio, com fome, não porque gostavam, mas porque sabiam que a disciplina de hoje era a base da força de amanhã. Eles entendiam que todo conforto cobrado com juros, e que quem vive escapando do esforço acaba pagando com fraqueza. O estoicismo bebe direto dessa fonte. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre a importância de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Ele chamava isso de dever, e tratava o dever como algo sagrado. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de agir porque não estava se sentindo bem, porque não estava no clima? Agora imagina se sua vida dependesse disso, como era para eles. A verdade é que se você vive refém das suas emoções, você nunca vai construir nada sólido. Emoções são como o clima, mudam o tempo todo. Se você esperar estar pronto para agir, vai passar a vida esperando. A disciplina é o que te faz agir mesmo na tempestade, mesmo quando está doendo, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe: a disciplina emocional. Não é só levantar cedo, treinar e estudar. É também não explodir com qualquer coisa. É manter a compostura. É não deixar a raiva te dominar, o medo te paralisar, a ansiedade te engolir. Os estoicos chamavam isso de autodomínio. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com aquilo que sente. E essa escolha, de não se deixar levar pelo impulso, é um ato de coragem, de força interior, de consciência. Quando você desenvolve essa constância, você começa a viver acima da média. Porque enquanto os outros oscilam, você segue. Enquanto os outros se sabotam, você cumpre. Enquanto os outros vivem justificando, você entrega. E isso não significa viver de forma engessada, sem alegria. Pelo contrário, significa ter uma base sólida, significa ser confiável, significa ser capaz de construir, não importa o cenário. E isso é raro, raríssimo, mas possível. E começa com uma decisão simples: fazer o que precisa ser feito todos os dias, com vontade ou sem. Até aqui você já entendeu que o estoicismo é muito mais do que uma filosofia bonita. É um estilo de vida, uma maneira de enfrentar o mundo de forma firme, serena e equilibrada. Mas como aplicar isso na prática? Como transformar ideias em hábitos que realmente blindam a mente no dia a dia? É isso que vamos ver agora. Porque, diferente do que muitos pensam, o estoicismo não é teórico. Os estoicos criaram ferramentas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo, sem precisar mudar tudo de uma vez. A primeira delas é o diário estoico. Pode parecer simples demais, mas escrever todos os dias sobre seus pensamentos, emoções e ações é uma forma poderosa de ganhar clareza. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Ele escrevia para si mesmo, refletindo sobre como agiu, o que poderia ter feito melhor e o que aprendeu com o dia. Essa prática ajuda a desenvolver autoconhecimento e autocorreção. Você para de viver no automático e começa a enxergar padrões, perceber gatilhos e corrigir o que não te serve mais. Outra ferramenta fundamental é a chamada visualização negativa. Parece estranho, né? Mas funciona. É um exercício mental onde você imagina, com serenidade, a perda de algo que valoriza. Um bem, uma relação, uma situação confortável. Não é para sofrer por antecipação, mas para valorizar o que tem agora e se preparar emocionalmente caso um dia perca. Sêneca dizia: devemos nos preparar para tudo o que pode acontecer. Quando você treina sua mente para aceitar até as perdas mais difíceis, você se fortalece. E, paradoxalmente, começa a aproveitar mais a vida. Tem também a premeditação da adversidade, que é parecida com a visualização negativa, mas mais voltada para o cotidiano. Por exemplo,
Antes de sair de casa, você pensa nas dificuldades que pode encontrar no caminho. Trânsito, atrasos, alguém sendo grosseiro, problemas no trabalho. Isso não é pessimismo, é preparação. Quando você espera o pior com serenidade, você se torna mais leve quando o pior não acontece. E quando acontece, você não se desespera. Você já estava mentalmente preparado. Uma prática poderosa também é a pausa estoica. Isso mesmo, aprender a pausar. Os estoicos treinavam a capacidade de respirar fundo antes de reagir a qualquer estímulo. Levar 2 segundos antes de responder algo ofensivo. 1 minuto antes de tomar uma decisão difícil. Um momento de silêncio antes de explodir. Essa pausa é o espaço onde a razão entra e o impulso sai. É ali que você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. E isso muda tudo, principalmente nas relações. Por fim, algo simples e transformador. Viver com intenção. Os estoicos começavam o dia se perguntando: que tipo de pessoa quero ser hoje? Eles não deixavam a vida levar, eles direcionavam. Essa pergunta te coloca no controle, te faz lembrar que tudo o que você faz, fala, pensa e sente, pode ser uma escolha consciente. E essa consciência é o que te diferencia da multidão. Não é sobre perfeição, é sobre alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Essas ferramentas não precisam ser feitas todas de uma vez. Comece com uma, teste, sinta o impacto e vá construindo dia após dia uma mente mais forte, mais serena e mais estável. O estoicismo não exige que você vire outra pessoa. Ele só pede que você se torne quem você já é, só que com mais consciência. Se você chegou até aqui, já percebeu que existe um outro caminho. Um caminho longe da reatividade, da instabilidade, da dependência emocional. Um caminho de clareza, de força interior, de verdadeira liberdade. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga. Ele é um manual de sobrevivência emocional num mundo que vive tentando te desestabilizar. Quando você aplica esses princípios no seu dia a dia, você para de ser controlado pelas circunstâncias e passa a comandar sua própria mente. Você se torna inabalável. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem reagindo no impulso, sendo levadas pelas emoções do momento, presas ao julgamento dos outros? Agora olha para você. O simples fato de estar aqui assistindo até o final mostra que você já está dando passos diferentes. Você escolheu buscar consciência, equilíbrio, direção. E isso é raro, muito raro. A maioria prefere o conforto do descontrole do que a disciplina da evolução. Mas você não. Você está aqui para virar o jogo. E não importa onde você está hoje. O que importa é onde você quer chegar. Comece pequeno, mas comece firme. Use as ferramentas que você aprendeu aqui. Pratique o diário estoico. Enfrente o desconforto com coragem. Reflita antes de reagir. Foque no que você pode controlar. E, acima de tudo, fortaleça sua mente todos os dias, porque o mundo não vai pegar leve com você. A vida não vai parar de te testar. Mas a sua resposta a isso pode mudar tudo. Agora, para selar esse compromisso com você mesmo, faz o seguinte: comenta aqui embaixo a frase filosofia espartana. Isso vai marcar o início da sua jornada de fortalecimento interno. Vai mostrar que você não está só assistindo, está decidindo. E eu vou estar de olho nesses comentários, porque são eles que mostram quem realmente está aplicando e não só consumindo conteúdo. Se esse vídeo te fez refletir, curtir, ou até te deu aquele estalo que você precisava, então clica no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a crescer e leva essa mensagem para mais gente que precisa ouvir isso. E se você conhece alguém que vive se abalando por tudo, que vive drenado emocionalmente, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o empurrão que ela estava precisando para começar a mudar também. E claro, se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Aqui a gente fala de mente forte, evolução pessoal e técnicas reais para viver com mais equilíbrio e consciência.
clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que estão vindo aí, com ainda mais profundidade. E para continuar nessa pegada de fortalecimento mental, já tem um vídeo te esperando na tela agora. Clica lá e assiste, porque ele é a continuação perfeita do que você aprendeu aqui hoje. Vai fundo porque essa jornada estoica está só começando.